Qualquer fala. Por ser um tema importante, né, cada vez mais divulgado, eu acho que é super importante esse tema que a Jace trouxe para a gente aqui, para a gente discutir. E depois eu posso compartilhar o link para ela, quem não pôde entrar aí para assistir depois. Eu acho que informação é sempre bem-vinda, né? Com certeza. E aí, o tema que a gente vai inclusive abordar amanhã lá com o pessoal de Moçambique, é sobre a gestão do sangue do paciente, né? Quais as estratégias antes, durante e após a cirurgia. E quando a gente fala, eu lembro que quando eu comecei, quando a Rosane me convidou para participar do PBM, do grupo de PBM, eu fiquei muito assim na dúvida. Falei, nossa, eu acho que PBM deve se resumir assim, aqueles códigos hemorrágicos que a gente tem nos hospitais, que quando aciona o código a gente tem que atender. Ou então deve ser alguma coisa protocolar do hospital que a gente talvez tenha já uma noção em relação a isso. E à medida que eu fui meio que engajando aí junto com o pessoal lá da Saesp, o Guilherme também, o Guilherme faz parte lá do Encol da Inovação e é muito engajado sobre PBM, eu fui vendo que não. Que na verdade, como o próprio título já diz aí, que é um processo de gestão, né? E é gente que faz gestão, foca um pouco nesse processo de gestão, a gente vê que a coisa é muito mais ampla, né? E quando a gente pensa em gestão, a gente pensa também em estratégias, né? A gente tem que elaborar estratégias para a gente conseguir definir um desfecho, aí vamos dizer, satisfatório em relação a todo esse processo. Então, ou seja, PBM é um processo muito mais amplo do que aquele processo transfusional, né? A gente associa muito a sangue, né? A transfusão. E talvez o grande desafio do PBM, não só a nível de Brasil, mas a nível de América Latina, América do Sul, na Europa, na Austrália, isso está muito mais engatinhado já, né? Mas aqui, especialmente, é a gente mudar a filosofia que as pessoas utilizam para um gatilho transfusional, né? Então a gente precisa ver e entender o PBM como algo muito mais amplo, né? Muito mais complexo, mas que quando tem a sua plenitude já estabelecida, a gente vê que a coisa funciona muito bem, que você tem até uma segurança, até jurídica nesse contexto, né? Porque você tem respaldo, de grandes instituições mundiais para utilizá-lo, né? E você se respalda em relação a isso. E você estabelece estratégia. Estava até conversando sobre que a gente hoje tem muita informação. Você clicar PBM, por exemplo, aí vai surgir milhares de informações, vai surgir milhares de artigos, vão surgir milhares de informações, mas talvez eu acho que a nossa grande capacidade enquanto ser humano, enquanto profissional, talvez seja estabelecer estratégia. Talvez seja também individualizar o paciente, personificar aquele paciente, né? Cuidar dele e dizer, não, um paciente idoso é muito diferente de um adolescente, que é muito diferente de uma criança, e aí a partir daí você começa a estabelecer estratégia. E talvez esse conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da nossa formação, a experiência de ver um paciente mais grave ou que necessite, faça o nosso diferencial enquanto profissional, né, em relação às nossas decisões. E essas informações, isso que a gente está fazendo agora, que é a educação continuada, eu acho que é o grande diferencial em relação a isso. E ao longo desses minutos aí que a gente está falando, a gente vai ver que o PBM realmente ele foge muito àquele conceito que a gente tem, né, de transfusão. E aí a gente vai falar um pouco sobre os fundamentos, as evidências, obviamente, que tudo que permeia ali o PBM, ele está envolvido e baseado em evidências. Nada é por acaso, nada foi tirado do acaso, ou como diz a Roseni, coisas tiradas da nossa cabeça, né? Então, a gente tem base científica para a gente se respaldar. E, e eu acho que tudo isso, de fato, quando a gente tem essa questão da ciência envolvida, a gente tem realmente um respaldo, né, para tudo isso. E aí a gente vai ver também que PBM ele envolve gestão, né, de segurança, de qualidade, e a gente que trabalha nos hospitais, cada vez mais, a gente vê protocolos sendo instituídos e as grandes instituições de acreditações cobrando focando no paciente, né? Então, o centro de tudo aqui nas decisões é o paciente. E aí a gente vê um pouco dos PDCA, né, que envolve muito, aí a gente pode traçar estratégias em relação ao PDCA, ver o ciclo dourado aí do Simon Sinek, que está envolvido com gestão, e a gente vê que a gente já foge um pouco daquele conceito de transfusão aí em relação ao que seja o PBM. E aí, pessoal, isso tudo começou, e já começou bem antes, né? 2005, quando começou a se falar muito sobre PBM,
já vinha se estudando, mas quando a OMS, em 2021, sinalizou que havia uma necessidade aí muito urgente de implementação do PBM, as pesquisas, as ações voltadas, as políticas voltadas para o BBM, elas tiveram um salto exponencial em relação a isso, né? E por quê? Porque muito do que se via é que nós temos ainda uma grande quantidade de indivíduos com anemia e que não são adequadamente tratados. E aí a gente pensou assim, será que esses pacientes anêmicos que vão ser submetidos a cirurgias, depois ficam numa terapia intensiva ou numa enfermaria, o desfecho deles é tão ruim assim? Será que se a gente repor, rastrear adequadamente esse paciente, observar uma ferritina adequada, a gente tem uma melhora e um desfecho melhor desse paciente? Então, a OMS sinalizou que a gente tem muitos pacientes que chegam anêmicos para a gente no pré-anestésico, né? E quantos de nós prescreveu ferro e repôs ferro adequadamente para esse paciente, né? Ou a gente já iniciou um tratamento adequado, deu aquela janela de marcar a cirurgia e nesse período a gente já solicitou um controle, né? Porque foge muito do não é do nosso dia a dia, né? Enquanto anestesista, a gente faz a avaliação pré-anestésica, se a gente detectar alguma situação em que precisa de uma avaliação, a gente solicita. Só que isso, Eva, e causa um atraso exponencial, né, no número de cirurgias. Além disso, os pacientes que passam as cirurgias eletivas, eles chegam mais anêmicos. E eu, inclusive, estava fazendo um levantamento aqui da UTI que eu trabalho. Eu pegava os pacientes idosos que iam ser submetidos à cirurgia do fêmur, pacientes de 70, 80 anos, que eu vi alguns estudos envolvendo o PBM, que eles são cronicamente, primeiro, inflamados, são pacientes mais inflamados, são pacientes com ferritina, saturação de transferrina mais baixa. E quando esses pacientes não são adequadamente tratados no pré-operatório, eles invariavelmente eles evoluem com desfechos que a gente não gostaria que acontecesse, né? E aí envolve também uma coisa, um conceito muito importante para nós anestesiologistas, que é a medicina perioperatória, né? Então, eu sempre coloco isso, né? Nós como anestesiologistas, a gente não pode viver apenas o intraoperatório, ou se eu estou no pré-anestésico, viver o pré-operatório. Eu preciso entender o conceito da medicina perioperatória como um todo. Então, eu estou preocupado fazendo a avaliação pré-anestésica, eu estou pensando o que que o anestesista do intra vai poder fazer de estratégia. Eu preciso pensar no desfecho pós-operatório desse paciente, né? Então, se eu estou na avaliação pré-anestésica, eu sei que é corrido, que são muitos os pacientes, mas a gente precisa também fazer uma triagem em relação a quais pacientes a gente deve dar devida atenção, obviamente todos, mas esse paciente especificamente anêmico, que vai ser submetido, por exemplo, a uma cirurgia de grande porte, a repor adequadamente esse ferro, essa ferritina, né, e ver depois um controle. Porque senão esse paciente vai chegar anêmico e a gente vai ter um desfecho muito mais desfavorável, né? Então, cabe ao anestesista fazer isso, sim. Assim como eu digo que o anestesista também precisa no intraoperatório, se a gente vê que há uma translocação bacteriana, critérios de sepse, escalonar um antibiótico, né? Porque a gente também tem essa função e muito do que se deixa é a gente deixar para o intensivista, por exemplo, fazer isso no pós-operatório imediato, né? E aí, quando a gente já passou essa janela de 1 hora, ou que o paciente já sangrou muito, a gente vê que há repercussões no pós-operatório. Ah, mas, Abadessa, será que tem tanta coisa que se estuda sobre PBM? Será que o PBM está tão em discussão atualmente? Será que é uma política tão relevante para mim como anestesiologista do meu dia a dia da assistência? Qual o meu papel em relação a isso, né? Bom, só para trazer para vocês, de 2025, acho que de novembro para cá, a gente teve tudo isso de publicação. E fora outras, tantas outras publicações que a gente teve, dada a importância e a relevância que a OMS já sinalizou. E aí, nós como anestesiologistas, nós como chefes de serviços, de grupo de anestesia, nós como coordenadores de serviços de terapia intensiva ou de emergência, a gente precisa necessariamente entender que isso é o nosso papel, né? A gente trazer uma medicina baseada em evidências, buscar a segurança do paciente, que é o que tanto se preconiza. Os hospitais hoje, mais do que nunca, visam isso, né? A segurança do paciente e o paciente como um centro ali das decisões, a gente compartilha as decisões, né? Então a gente precisa ouvir o paciente. Inclusive, uma das publicações aqui é do grupo brasileiro, né? Que o Guilherme faz parte aí desse grupo
e coordena e cabeça muito bem, inclusive, essa questão do PBM em relação aqui no contexto da América Latina, América do Sul, né? Então, para você ver, o Brasil está muito engajado nisso, nessas publicações. E aí a gente observa, por exemplo, que de 2000 e, vamos dizer, de 2016, 18 para cá, especialmente, a gente começou a ter um salto exponencial em relação às pesquisas, né? Que o PBM, pessoal, ele vem no sentido de mudar mesmo filosofia, né? Mudança de mentalidade. Hoje, quando eu chego na UTI, e isso acontece pelo menos 2 vezes por semana, eu chego e tenho um paciente com 6,9, 7, aí fica aquele gatilho assim do plantonista, ou mesmo meu, automático, você checar o exame e querer transfundir, né? E aí eu penso, bom, mas o que que envolve o PBM, né? E aí está o nosso grande diferencial em relação a uma inteligência artificial. É a nossa capacidade de raciocínio, individualização do paciente, né? Então eu preciso ver como é que está aquele paciente naquele momento, o que que foi aquela cirurgia, esse paciente sangrou, esse paciente está sangrando, esse paciente está com um TTPA, um NR largando para justificar uma transfusão, ou não. Eu estou me baseando no 6,9, eu quero transfundir esse paciente porque se ele ficar acima de 7, chegar em 8 ali, eu vou ficar mais confortável. Mas será que precisa mesmo, pessoal? E aí, eu trago uma provocação para vocês. Será que todo tempo a gente tem que pensar, como se pensava muito antigamente, que sangue é igual transfusão? Né? Muitas vezes a gente pede sangue e a gente fica com muita raiva do banco de sangue, porque o banco de sangue não liberou esse sangue. Eu pedi uma bolsa, ou pedi duas, o banco de sangue liberou uma. Mas aí a gente tem que se perguntar realmente o que que o banco de sangue está avaliando em relação a isso. Será que ele não está usando e se baseando no conceito do PBM para a gente traçar outras estratégias? Dizendo assim, ó, será que ele não tem outras estratégias enquanto anestesiologista, enquanto intensivista, para a gente não transfundir e buscar outras formas de tratar? E a gente vai ver aqui que existem outras formas, né, e que a gente usa muito no intra, no pós-operatório. Então, necessariamente, a gente precisa muito pensar que sangue não é igual a transfusão e mudar um pouco o nosso conceito, e eu vou trazer isso para vocês aqui, que alguma vez você já parou para pensar que o sangue ele pode ser e é um órgão importante do nosso organismo, que ele faz uma interligação com os demais órgãos, né? E que quando a gente vê um HB baixa, o nosso reflexo invariavelmente é transfusão, a gente pedir bolsa de sangue. Ou mesmo, será que a gente pesquisa ou pensa que quando a gente tem um HB baixo, eu preciso pensar na causa, investigar os fatores, é um renal crônico, é um paciente que sangrou, mas que agora está estável, está recuperando, né? Então a gente precisa trazer essas perguntas antes mesmo de pedir a bolsa de sangue, né? E pensar também, por exemplo, que o sangue hoje é entendido como um órgão central. É essa a visão que o PBM tanto discute em várias instituições mundiais, né? E que os órgãos, eles não funcionam isoladamente. Existe uma interligação entre eles, e que essa interligação é feita pela nossa circulação e o sangue está intimamente ligado para manter a nossa homeostase, né? E que quando a gente traz um outro organismo, um outro componente externo, a gente pode estar contribuindo para complicações. A gente vai ver isso, né? Então, a gente sempre tem que pensar e ter uma visão muito mais ampliada, né, desse conceito para a gente entender. Isso é PBM. Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a ter uma mudança de mentalidade, uma mudança de paradigma em relação a isso. E o PBM, ele é uma estratégia, como o próprio título lá a gente viu. E por que que quando a gente pensa em proteção, durante a nossa cirurgia, lá durante o pré-operatório, eu estou muito preocupado com cardiovascular, com hemodinâmica, e ok, tem que estar preocupado mesmo. Eu estou muito preocupado com a função renal desse paciente, com medo que ele faça uma ira, então eu preciso ver balanço hídrico, quanto está entrando, quanto está saindo. Eu estou super preocupado em manter uma ventilação protetora, né? Uma pressão de platô abaixo de 30, uma PIP, uma FI baixa, enfim. Mas por que que eu não me preocupo também quando eu penso em transfundir um sangue? Com os mesmos cuidados que a gente tem que ter, né? Então, talvez a nossa mentalidade precise mudar nesse contexto. E a gente precisa sair do quando transfundir, de como transfundir, né? Como que eu vou transfundir esse paciente? E aí o PBM, eu trago até uma relevância importante aqui para vocês. O PBM, ele não é diz assim, não transfunda, seja restritivo em relação à transfusão. Não é isso. É que você precisa necessariamente ter estratégias prévias antes da transfusão, né? Sabendo que a gente considerar o sangue como um órgão vital
pode trazer, especialmente se vier de um outro organismo, complicações, né? Pulmão de Sara, uma série de outras complicações que já está mais do que provado que aumentam a mortalidade, né? Então, o sangue deve ser tratado com o mesmo respeito, o mesmo rigor que a gente tem quando a gente cuida do rim, quando a gente protege o coração, e isso deve ser feito certamente, né? Quando a gente traça estratégias de ventilação protetora. Mas também a gente precisa ter esse cuidado ao manusear ou pedir um sangue, né? Eu estou pedindo por quê? Pelos valores numéricos ou pela clínica que o paciente me oferta e o benefício para ele naquele momento é maior que o risco. Então, quando eu faço isso, eu estou traçando estratégias. Eu estou tendo uma visão diferente do conceito que me foi passado antigamente, né? Da filosofia que me foi passada. Eu não estou transfundindo o número, eu estou transfundindo baseado em evidências, em fatores que eu estou vendo, a clínica do paciente, uma má perfusão, uma taquicardia, uma esterilização que justifique tudo isso. Ok, a gente pode e deve transfundir. E aí, cabe a nós fazer um rastreio adequado, a gente tentar ver o histórico desse paciente, de sangramento. Hoje é muito presente, né, a utilização de anticoagulantes desses pacientes, a gente precisa saber manejar adequadamente. Aí, esses anticoagulantes, né, rivaroxabana, pixabana, são tantos anticoagulantes, na UTI a gente tem inúmeros casos assim, né? Então, o paciente que recebe anticoagulante, a gente já começa a traçar uma estratégia no pré-operatório. Que estratégia que eu vou ter se esse paciente sangrar mais? E aí compartilhar com o paciente, porque o paciente tem direito de ouvir e saber quais estratégias nós, anestesiologistas, vamos tomar em relação a isso, né? Ele perguntar e ele querer saber de que estratégias vão ser realizadas é um direito dele. Então a gente precisa compartilhar com ele isso, né? Isso também é PBM, quando a gente compartilha as nossas estratégias terapêuticas. E aí, a gente precisa ver, eu conheço aquele cirurgião, eu conheço aquela equipe cirúrgica, qual o tempo estimado dessa cirurgia, né? Então, isso é estratégia, isso é PBM. E quais os desejos desse paciente? Doutor, eu não quero, eu sou testemunha de Jeová, eu não quero receber sangue. Quais as estratégias alternativas que o senhor tem para oferecer no contexto dessa cirurgia, né? Isso também é PBM. E aqueles que as quais o sangue não é opção, que a gente falou agora anteriormente. Então, são estratégias que a gente precisa estabelecer se tratando de uma cirurgia eletiva, né? A gente tem esse tempo hábil. E aí eu trago aquele cenário típico da Dona Maria, que é uma paciente de 72 anos, hipertensa, diabética, coronariopata, está estável, mas vai se submeter a uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia oncológica abdominal. E aí ela já chega para você dizendo que ela tem uma fadiga progressiva nos últimos anos, você checa os exames, ela tem um HB de 9,6 e, assim, curiosamente veio uma ferritina aí, alguém pediu essa ferritina para ela, né, e veio baixa, e a saturação de transferrina. E aí o cardio liberou para você esse pepino para você resolver aí, né? E aí você olha e diz assim, e agora, o que faço? Vou liberar essa cirurgia, né? Então, a cirurgia está agendada, da Dona Maria, porque daqui a 10 dias ela está super ansiosa, a família cobrando, porque tem que fazer a cirurgia, é uma doença oncológica que precisa dar seguimento, né? E você é o anestesista da avaliação pré-anestésica. E aí, o que que você faz nessa hora? Qual que é o seu raciocínio em relação a isso? Eu sempre digo, pessoal, que o anestesiologista ele precisa ser, acima de tudo, um anestesiologista, um intensivista, um clínico eficaz na avaliação do paciente, né? Muitas das complicações e muitas das situações que a gente vive, que acontece de conflitos, se deve à não conversa adequada, ao não acolhimento, ao não compartilhamento de estratégias pré, intra, pós-operatória com o paciente. Por quê? Porque a gente é mais rápido fazer e preencher o pré-anestésico e ir embora, né, sumir, deixar aí por conta do anestesista que vai ter, aí o anestesista passa para o intensivista, que resolve na UTI, e as coisas vão acontecendo, e quando você vê, tem uma bola de neve se formando por uma falta de comunicação efetiva. Isso também é PBM, quando a gente tem uma comunicação e traça uma estratégia em equipe, né? Então, esse é um ponto também que a gente precisa trabalhar no nosso, a gente tentar mudar o nosso mindset mesmo, né? O nosso mindset de raciocínio. Como é que a gente, como anestesiologista, pode mudar isso, né? É a gente fazendo um pré-anestésico adequado, conversando com família, estabelecendo os riscos, benefícios para ela, que estratégia você vai fazer para esse paciente, né? É uma conversa que a inteligência artificial não vai fazer e que a gente pode fazer, né? E a gente, nosso diferencial é realizar o acolhimento adequado, centrar o paciente no foco e priorizar a segurança desse paciente. Quando eu penso em PBM, eu estou pensando numa estratégia segura para esse paciente. Então, vejam,
não é apenas transfusão. E aí, pensando na Dona Maria, o sinal vermelho pré-operatório. Você tem 10 dias. Qual seria a sua conduta? Manter a cirurgia? E aí eu já deixo reservado aí 2 concentrados de hemácia. Se precisar, a gente transfunde no intraoperatório e está tudo resolvido. A gente já cancela a cirurgia, encaminha aí para o hemato. Se for no SUS, 1 mês de espera, mais 1 mês para voltar ao exame, mais 1 mês para retornar para remarcar a cirurgia. E a Dona Maria, uma doença oncológica, perdeu 3 a 4 meses, que são 6 meses aí. E na opção C, a gente identificou uma deficiência de ferro, e isso no idoso é extremamente prevalente. A gente administra o ferro endovenoso, otimiza a massa eritrocitária, e aí a gente mantém sim a data dessa cirurgia para essa paciente, porque é extremamente relevante e importante para ela, né? E tenta remarcar um retorno com essa paciente especificamente, fazendo uma triagem. Essa paciente precisa desse retorno na avaliação pré-anestésica em menos de 10 dias. A gente pode tentar fazer por telemedicina, ou tentar viabilizar um contato com ela de forma mais segura, né, respeitando a lei de proteção de dados do paciente, mas fazendo de uma forma segura que a gente consiga rastrear adequadamente esse paciente, né? E aí, qual seria o risco dessa paciente que você recebeu, dela entrar na sala, em sala com HB de 9,6? A gente vai ver isso ao longo desses minutos e a gente vai ver o quanto é importante a gente trabalhar no pré, né? Eu sempre coloco que, para mim, a base que sustenta uma boa anestesia no intra e o desfecho do paciente no pós está ligado ao pré-anestésico, não tem jeito. Porque é aí que a gente vai traçar estratégias, é aí que a gente vai conhecer o paciente, a gente vai entender que estratégias eu devo ter. E aí a gente precisa, para isso, ouvir o paciente, explicar o termo de consentimento, expor as alternativas transfusionais, se for o caso, se o paciente necessitar, e principalmente colocar as doenças pré-existentes desse paciente, né? Então, vejam que é uma estratégia de gestão do meu paciente naquele momento, né? E aí eu trago esse infográfico que faz uma abordagem bem ampla em relação ao PBM. Então, o PBM ele vai ser composto de 3 pilares aí. A gente vai ter, por isso que o título geralmente foi colocado assim, não foi por acaso, né? Uma gestão pré-operatória, o intra e o pós-operatório. Por que que a gente colocou isso? Porque a gente sabe que há uma redução quando a gente segue as diretrizes aí do PBM, que há uma redução de 20 a 40% nas transfusões. Isso é um estudo gigantesco, realizado com mais de 600 mil pacientes na Austrália, inclusive. Há uma redução de 20 a 40% nas transfusões, há um melhor desfecho do desfecho cirúrgicos, melhores desfechos, redução do tempo de internação. Isso, aos olhos do gestor, não tem coisa melhor, né? Porque você tem melhora dos indicadores, você consegue demonstrar isso através de dashboard, das apresentações que os gestores adoram, né? Porque isso mostra um resultado de qualidade. E qualidade é o que mais quer dentro de um ambiente hospitalar, né? E principalmente invariavelmente, a gente traz segurança para esse paciente, né? Que é o que o paciente quer. Ele quer entrar para uma cirurgia eletiva e ele quer sair até melhor do que entrou. Compensado, estável, no tempo necessário, sem internação prolongada em UTI, sem aumento do tempo de ventilação, sem aumento de custos hospitalares e piora de infecção. Então, a eficiência operacional também está atrelada ao valor econômico, ou seja, não se fala, quando a gente fala em PBM, apenas em cuidado assistencial, também é um ponto importantíssimo, mas a gente fala também de valor, a gente fala de eficiência operacional, de valor econômico. O que eu quero dizer com isso? Que quem está atrelado a isso, quem sabe do PBM, quem entende do PBM, consegue vender o melhor produto, entendeu? Consegue atuar nesse contexto e dominar melhor o conceito do PBM, trazer para si como um importante elemento aí para contribuir na qualidade assistencial do seu serviço ao qual você está atrelado, né? Então, você viu que eles fizeram um estudo e mostraram que cirurgia cardíaca, ortopédica, oncológica, houve uma redução de eventos, menos complicações, maior sobrevida global. A gente vai ver isso nos estudos publicados, menor incidência de lesão renal aguda, que por si só já é uma tragédia para um paciente que interna na UTI. Quando ele não tem uma lesão renal aguda, ele começa a evoluir no intraoperatório por algum motivo, por alguma situação, inflamação, desidratação, balanço muito negativo, chega na UTI em insuficiência renal aguda e aí não consegue reverter e evolui para diálise. Isso é uma tragédia para um paciente que entrou para uma cirurgia eletiva. Então,
vejam que os nossos cuidados estão implicitamente ligados a todos esses valores que a gente está passando, tá? E PBM, pessoal, eu já falei no início, não é um protocolo, não é para reduzir transfusão, não é para ser restritivo, é para ter um bom senso no sentido de você avaliar risco-benefício, né? De você fazer uma gestão adequada desse paciente, do sangue desse paciente, né? É você antecipar. Eu identificar no pré-operatório anemia, eu reduzir perdas, eu buscar melhorar a tolerância fisiológica desse paciente. E só então, depois de tudo isso, eu vi que há uma causa, um choque hipovolêmico, que há um sangramento, que esse paciente precisa receber sangue, eu solicito sangue, ok, porque eu tenho uma causa depois de tudo que eu já avaliei, ok? Então, o professor William Osler, grande estudioso daí da medicina moderna, o que que ele trouxe? Que a gente deve se preocupar mais com o paciente individual, ou seja, eu preciso personalizar esse paciente cada vez mais. A gente vive uma medicina personalizada, né? E quem não se encaixar nisso ou não que queira se encaixar nisso, infelizmente vai ficar a par de todo esse processo que a gente está vivendo de mudanças, né? Tanto no contexto de inovação, tecnologia, assistência, cuidado, segurança do paciente, né? Então, a gente precisa centralizar o paciente, centralizar no cuidado, seguir as diretrizes, seguir todos os protocolos institucionais de segurança desse paciente para a gente conseguir se manter no nosso serviço, né? E aí a gente precisa se colocar no lugar desse paciente. Ah, mas palavra amável, saudação alegre, sim, sim, deve ser feito isso, né? E não somente pela equipe que está dando assistência do paciente, o médico titular desse paciente, não. Deve ser feito pela equipe de enfermagem, deve ser feito por todos os que envolvem e acolhem esse paciente. E nem estou dizendo que todo dia a gente está sorridente, mas a gente precisa entender que o paciente está ali extremamente fragilizado. Ele veio para uma situação, por exemplo, a Dona Maria, numa situação de uma cirurgia, a família está fragilizada, eles não entendem o contexto do que está se passando e a gente precisa explicar, acolher e ser empático com esse paciente. Isso aí a gente chama de soft skills. Cada vez mais os hospitais dão prioridade a esse tipo de capacidade não técnica, porque a sua capacidade técnica precisa vir junto, entendeu? Então, muito mais empatia, muito mais acolhimento, capacidade de diálogo, né? O que mais se vê dentro da UTI, falha de comunicação, que por si só não é uma coisa simples, ela impacta no desfecho do paciente. Então, vejam que falha de comunicação também, quando você, anestesista, não passa adequadamente o caso para o intensivista e vice-versa, há uma falha de comunicação que reflete no desfecho do paciente. Isso é ruim. E isso para a qualidade também é ruim. Então, o bom médico, ele trata a doença, o bom médico trata a doença, o grande médico trata o paciente que tem a doença, ou seja, eu estou focando no meu paciente. Então, o cuidado centrado no paciente. Isso é PBM também, né? Isso não é apenas história, né, para a gente contar, não é? A cada vez mais a gente está priorizando isso dentro do processo de gestão. E é muito mais importante a gente saber que tipo de paciente tem uma doença do que tipo de doença o paciente tem. Ou seja, eu preciso valorizar o paciente, pessoal. Dentro da terapia intensiva, isso é visível. Quando você não estabelece laços de confiança com a família, quando você não estabelece uma relação médico-paciente, certamente vai haver conflitos por insegurança, por incertezas do diagnósticos, por receio, né? Isso faz parte quando você não estabelece uma boa comunicação e isso a gente vê na gestão, né, adequada com a família, com o paciente. Quando a gente traça estratégias, isso também é PBM, ok? Então, pessoal, o que que seria o PBM? Resume conceituando tudo isso. Ele é um conjunto de práticas baseadas em evidência com foco no paciente, né? Isso é PBM. E aí, o que que eu quero resumir? A gente estava lá no, a gente tem um curso na SAESP, né? Todo segundo semestre que a gente faz. E as pessoas vão para o curso do PBM achando que elas vão falar sobre transfusão, como transfundir, colocar aqueles protocolos de choque hemorrágico, a coisa toda, e quando chegam lá, tem uma surpresa. Não é isso que a gente vai ver. Nós, alunos, vamos ser o centro aí da nossa estratégia. E aí é muito legal porque acaba trazendo o aluno para o centro, né? Quando a gente trabalha com os processos educacionais, a gente tem que trazer uma metodologia ativa para ensino. E aí é muito mais absorvível tudo isso, né? Então, o PBM seria uma mudança aí da filosofia. Certamente esses alunos saem com uma outra mentalidade. E a minha meta, meu objetivo hoje é fazer com que vocês saiam com uma reflexão sobre o PBM, sobre todo esse conceito que a gente está discutindo aqui, principalmente
ligado ao nosso dia a dia. E o que o PBM não é? Ele não é apenas um protocolo para economizar bolsas de sangue ou restrição religiosa. Não é isso. Ele envolve, é uma parte do todo. E o que o PBM é? É uma medicina de precisão, né? Voltada, aí, como eu já falei, várias vezes, voltada para a segurança do paciente, com padrão cuidado e endossado, inclusive, pela OMS. Quando a gente tem decisões que a gente toma durante o nosso dia a dia e que estão respaldadas pela literatura, a gente tem segurança jurídica. Quando a gente faz, como diz a Roseni, né? Quando a gente faz coisas inerentes a vozes da minha cabeça, aí realmente a gente perde total capacidade de decisões, e aí a gente fica inerente a se tiver alguma complicação, a um viés jurídico muito grande, né? Então a gente precisa realmente tomar nossas decisões baseadas em evidências, porque a gente tem respaldo para nos proteger. Então a gente nunca pode tomar decisões aleatórias, ou porque eu acho, ou porque a minha filosofia de cuidado é essa. Não, não dá. Hoje não é isso, não é mais permitido, numa época que a gente vive judicialização da medicina, em que o cuidado é centrado no paciente, em que a gente está ligado a muitos e muitos protocolos, né, ligados a tudo isso. E aí eu quero trazer para vocês também uma coisa importante. Deixa eu ver se eu pego a ponta laser. É que o PBM, pessoal, ele não envolve apenas o médico, né? Não envolve só o anestesiologista, só o cirurgião, né? Ele é uma parte. Mas aí a gente tem também o gestor, né, gerente de qualidade e segurança, hematologista. Então, esse gráfico aqui me dá uma noção de que realmente o PBM é muito mais amplo, né? Muito mais amplo do que o que a gente tinha de conceito, que eu tinha quando eu entrei aí no estudo para conhecer melhor o PBM, né? É um estudo muito mais ampliado e que envolve muitas equipes. Ele não se faz esse PBM, a gente não se constrói, amanhã eu vou construir PBM no hospital. Achei legal e acho que vai ser legal a gente colocar. Não, não vai dar certo, né? A gente precisa primeiro conhecer o região que a gente está, o hospital que a gente está trabalhando, conhecer quais são as necessidades, reunir com as equipes de qualidade, farmácia clínica, a equipe envolvida, né, que a gente chama na gestão de stakeholders, né? Então, quais os stakeholders estão envolvidos em tudo isso? Que tem a maior das intenções de atuar e trabalhar em cima disso, para que eu possa realmente aí pensar em estabelecer um projeto. Aí a Jazz que fez projetos aí, ela sabe melhor do que eu em relação a isso, né? Então, a gente, para fazer e planejar e fazer um projeto, a gente precisa primeiro entender aí quais os problemas que envolvem, quais as equipes envolvidas, quais os stakeholders, enfim, tudo isso, né? Então, vejo que o PBM realmente ele foge muito àquele gatilho, aquela coisa transfusional. E o que define o seu gatilho transfusional? Trago até essa provocação para vocês. Então, a variabilidade da conduta ela é realmente inimiga da segurança, né? Então, quando você não tem uma padronização adequada, quando você não tem uma equipe em sintonia, as coisas se tornam meio que baseado no que eu acho, no empirismo, né? Eu fiz porque 6,9 me incomodou, né? Então, eu vou fazer. Mas você avaliou a fisiologia, a perfusão desse paciente? Apertou lá o dedinho dele, viu se tem mais de 4 segundos, se tem menos de 3 segundos? Você olhou a frequência cardíaca, olhou a glucosa? Você checou se teve alguma esterilização em 24 horas, se tem algo que justifique esse sangramento que você está supondo, ou você fez a transfusão porque o 6,9 está me incomodando demais, né? E aí cabe a nossa reflexão aí. Bom, se a decisão vai mudar de um plantonista para o outro, aí o sistema é falho, né? Porque aí a gente não tem uma sintonia entre as equipes. O anestesista chegou na sala, rendeu o outro anestesista, o que rendeu achou que dava, que era para transfundir, achou um HB meio baixo, o paciente não estava legal, eu transfundi. O outro, porém, achou que não precisaria, que estava estável, que estava com um limiar de controle adequado. E justifico, né, inclusive, na evolução, na minha evolução como anestesista, o porquê de não ter feito. Óbvio, você tem que justificar e escrever, porque eu preciso entender melhor depois, na terapia intensiva, por que que não foi transfundido, por que que foi, né? Então, tudo que a gente pensa, a gente age, a gente escreve. E o professor James Ibis tem um australiano, professor super renomado, está engajado em muitos dos programas. Inclusive, foi um dos pais aí do PBM, né? Está super engajado aí em divulgar e levar essa informação, essa boa informação para o mundo inteiro. Inclusive, eu acho que amanhã a gente vai ter alguns eventos aí a nível mundial sobre essa divulgação também. Então, são vários
programações sobre PBM em paralelo, pessoal. Então vejam quão importante é essa estruturação do PBM e a gente entender na nossa realidade, né? Então, a gestão da medicina baseada em evidência, ela deve ser vista aí como um meio de equilibrar o valor, ou seja, a gente precisa saber que envolve, quando a gente pede um sangue, não é só a transfusão, né? Envolve riscos ao paciente, envolve economia, né? Envolve gestão, envolve evidências, né? Eu preciso estar me respaldando por tudo isso. E a gente gerenciar adequadamente tudo isso, né? O próprio sangue do paciente, que é um recurso natural e cada vez mais escasso. Então, essa prática da medicina baseada em evidência, ela não deve ser só técnica. A gente deve saber, sim, obviamente, tem a parte técnica, mas ela deve ser pensada também como valor, como que capacidade, né? O que que isso vai agregar, o que que isso oferece de risco, quais os custos, a singularidade, né? Então, que é único em cada paciente, ou seja, eu vou trazer sangue de um outro paciente, eu vou aumentar os riscos. A gente já sabe disso, né? Na parte técnica, a gente também sabe, a gente discute muito sobre isso. E a Sociedade Europeia de Anestesiologia 2022 publicou um guideline orientando muito bem isso. Tá aí o QR Code, quem quiser baixar, que fala muito sobre esses pacientes, como a Dona Maria lá do início, com uma anemia pré-operatória, que a gente deve ter esse manejo adequado geral da coagulação, fala um pouco sobre essas transfusões, mas fala também de algo que a gente está fazendo aqui, que é a educação e o treinamento continuado. Isso na Europa, nos Estados Unidos, isso é uma rotina, né? A gente fazer educação continuada deveria estar sempre arraigado a gente. A gente está muito preocupado com assistência, com valores, com número, com gestão, tudo bem, ok, perfeito, mas a gente precisa buscar uma educação continuada sempre, senão a gente está fadado a ficar meio de fora aí do serviço, né? Porque a gente vê que nos últimos, sei lá, um ano e meio, o que a gente tem de enxurrada de informações, e hoje isso não é um problema você ter informações, o problema é você triar isso, você saber usar para si, você compartilhar através de um ensino, uma educação continuada e saber que você precisa engajar isso no seu dia a dia. E esse estudo trouxe, inclusive, o que eu falei no início, né? Que a anemia, quando da Dona Maria, quando não é tratada adequadamente, ela não é um detalhe. Você observar e ver que o paciente está anêmico e não tratar adequadamente não é um detalhe, é um fator prognóstico. Por quê? Porque esse estudo, por exemplo, mostra que 30% dos pacientes que chegam anêmicos, eles vão, a cirurgia cardíaca aqui, no caso, eles vão evoluir com lesão renal aguda, ou seja, a chance desse paciente evoluir com disfunção renal dobra. Então, vejam que é uma complicação em cima de complicação, e nós, anestesiologistas, precisamos ter em mente isso, que nós temos sim responsabilidade inerente a tudo isso. Nós não somos isentos, porque quando a gente cuida desse paciente no intraoperatório, o pós-operatório depende desse intra. Então, as coisas não são separadas. Por isso que a gente tem uma coisa chamada medicina perioperatória. A gente precisa entender que as nossas condutas, o que a gente faz no intraoperatório, se reflete sim no pós-operatório. Muitas vezes de forma muito boa, porque o paciente fez uma analgesia adequada, evoluiu bem, saiu de alta precoce da UTI, mas muitas vezes o paciente evolui com uma disfunção renal porque não foi adequadamente hidratado, ou foi demais hidratado, não teve um balanço adequado, eu não tratei no pré-operatório essa anemia como eu deveria. E aí, o paciente evolui com uma disfunção renal que culmina aí numa avaliação da nefro e que depois ele está numa diálise, num Shire que não sai. Ou seja, eu não só dobro, né? O estudo mostra que dobra, mas triplico a chance desse paciente vir a falecer, inclusive. Então, quanto maior a anemia, maior a transfusão e, obviamente, as complicações, e o PBM começa, eu volto a focar nisso antes da incisão cirúrgica. Ele começa lá no nosso pré-operatório. E aí, pessoal, essa charge eu achei super legal no hospital, acho que foi um hospital inglês, que eu estava pesquisando os artigos e entrei no site, achei super legal que a gente simplesmente deve evitar transfusões desnecessárias, né? A gente não deve não transfundir, ou ser extremamente restritivo, ou ser muito liberal em relação às transfusões. A gente deve ser criterioso, né? A gente deve pensar que existem muitas outras estratégias além da transfusão sanguínea, né? A nossa cabeça precisa passar por esse ponto. E agora a gente sabe que o PBM é uma mudança de filosofia. Envolve estratégia, envolve gestão, envolve uma equipe muito grande aí nos hospitais para que a gente consiga alcançar de fato uma eficácia, né, um resultado, uma qualidade, uma segurança adequada do paciente. E para isso, eles dividiram em três pontos, né, três pilares adequados. E a gente vai ver o primeiro, que é o pré, que inclusive está lá na nossa gestão do pré-operatório.
Nesse momento, eu pego recebo a Dona Maria, vejo 9,3, mas vou pedir duas bolsas, deixar reservado e ela vai para essa cirurgia aí com 9,3, ferro baixo, deixa lá, deixa quieto, né? E aí, pessoal, será que a gente não poderia otimizar esse eritropoiese aqui? Isso está no primeiro pilar lá do PBM. Se eu soubesse, se eu conhecesse esse PBM antes, eu teria feito isso, né? Por que que eu não vi isso antes? Será que eu posso ficar atento mais às interações medicamentosas que podem aumentar a anemia aí? Ou tirar dúvida mesmo com um colega que esteja. Bom, eu conheço a equipe cirúrgica, esse cirurgião, então o tempo cirúrgico é mais prolongado, eu já devo estar preparado para isso, né? Então, traçar estratégias em relação a isso ou passar para o colega que vai para anestesia, deixar isso bem sinalizado na avaliação pré-anestésica. Mas, principalmente, eu preciso detectar essa anemia. Se eu detecto anemia, eu preciso tratar. Porque vai que, judicialmente, eu como médico, eu identifiquei essa anemia, mas eu não tratei. E aí, se deu algum problema? Né? Putz, mas o médico, o anestesista viu que era uma anemia, por que ele não tratou adequadamente, né? Por que ele não prescreveu ferro? Isso está, inclusive, preconizado em várias publicações, guidelines aí do mundo inteiro sobre essa reposição de ferro, né, adequada. Conversa com o cirurgião também, enfim, identificar essas doenças, né? Toma anti-inflamatório crônico, anticoagulante, causas de sangramento, né? Paciente tem alguma doença prévia, uma anemia prévia, um renal crônico, aí que eu tenho que ter um cuidado redobrado. Manejar essas doenças, eu tenho que aprender como anestesista, eu tenho que saber como anestesista. Minha função não é apenas induzir anestesia, monitorização intraoperatória, extubação, TI. Não é isso, pessoal. A gente precisa ter uma visão mais ampla da nossa profissão. Eu defendo muito isso. A gente precisa realmente aprofundar o nosso conhecimento em relação à clínica do paciente, às doenças, ao tratamento, aos cuidados. A gente precisa muito ter uma visão de paciente crítico em relação a isso, né? Então a gente precisa ampliar o nosso conhecimento em relação a tudo isso, porque senão a gente está fadado a desenvolver uma medicina uma má prática médica, né? Vamos dizer assim, porque quando você tem um desfecho desfavorável do pós-operatório, você vê que o paciente está em piora porque no intra não foi bem atendido, bem cuidado, ou que não houve um planejamento adequado no pré, você vê que as repercussões acontecem, né? Então a gente não pode permitir isso. A gente precisa trabalhar pela nossa profissão, pela melhoria da nossa profissão, em termos de qualidade também, né? De ensino, que é a JASC, que é o que a gente está fazendo. E não achar que isso é perda de tempo. Muito pelo contrário, né? Se você trabalha em cima disso, trabalha em cima de qualidade, de ensino, muito pelo contrário, você vai estar contribuindo para uma melhoria do serviço, do seu serviço, do desfecho desses pacientes, e você vai estar respaldado legalmente. E aí, eu trago esse estudo para mostrar, inclusive, para você, que a anemia pré-operatória, quando identificada, esse estudo mostrou um aumento, inclusive, da mortalidade desses pacientes. Olha que coisa grave, né? E aumentou também a necessidade de transfusões. Então, aquela dona Maria com 9,4 que não foi adequadamente tratada, ela foi para UTI, chegou mais anêmica do que o que estava no pré-operatório, precisou realizar transfusões, balanço positivo, fechou diurese, create subindo, uré subindo, diálise. E aí, essa dona Maria não saía do tubo, manteve na ventilação, desculpem, ventilação mecânica. E aí, essa paciente, infelizmente, faleceu. Ou aumentou o tempo de internação dela. São esses os desfechos que ocorrem. Quando a gente não faz o primeiro pilar adequadamente, a gente vai para o segundo pilar. Que aí a gente tem eminentemente como função, primeiro, reduzir perdas sanguíneas, né? A gente viu, eu vi um estudo aqui voltado para terapia intensiva, que todos os dias a gente pede uma rotina na UTI e que no final de 30 dias, naqueles pacientes que têm internação prolongada, a gente tira uma bolsa de sangue desse paciente. Tá, mas eu estou pedindo bilirrubinas para quê? Se esse paciente não tem disfunção hepática, né? Eu estou pedindo PCR todo dia para quê? Se esse paciente não tem antibiótico e não tem PCR em ascensão, né? Então a gente precisa também, quando pedir exames, se perguntar o porquê desse exame. Isso vai contribuir para o paciente, né? Então, estratégias também de monitorização, sangue autólogo, a normotermia. Nossa, isso aí, esse ponto, segundo ponto aqui, é uma coisa bem importante, né? Quantas vezes, e eu sempre que o paciente chega na UTI, uma coisa que eu observo é monitorização. Então eu vou ver, o paciente chegou no pós-operatório imediato do centro cirúrgico, o anestesista está me passando o caso, e aí, enquanto ele está me passando, eu já estou vendo temperatura. 35, 35,6, 35,7.
E aí eu vejo esse paciente saturando, perfusão ruim, e pergunto se houve aquecimento ativo durante o intraoperatório, né? Que é uma coisa que muitas vezes a gente até às vezes pela pressa, pela correria, não consegue colocar, ou às vezes esse paciente, no início da indução anestésica, perdeu a temperatura, não conseguiu, até coloquei a manta, mas não consegui segurar essa temperatura, ele realmente chegou hipotérmico, né? Então, esse paciente chega com um padrão respiratório ruim, taquipneico, mas aí, será que ele está fazendo TEP? O pessoal pode estar fazendo uma acidose, né? Checou esse cálcio, pH, temperatura do intraoperatório, se sangrou, se teve uma coisa a mais aí. Eu identifiquei adequado, manejei o sangramento, minimizei essa perda sanguínea. O primeiro ponto, a Rosane coloca muito isso, né? Aquela cálcio, pH e temperatura. Chegou na UTI, a primeira coisa que eu vejo, chegou cálcio, pH, temperatura, a temperatura desse paciente quanto está, né? E no geral, infelizmente, eles estão hipotérmicos, né? Perderam muita temperatura, a recuperação é mais lenta. E eu posso também me utilizar aí desses recursos como o ácido tranexâmico, que a gente usa muito, né, nos nossos pós-operatórios, intraoperatório. Eu trabalho numa UTI que é uma maternidade, então os sangramentos desses pacientes a gente sabe como anestesista melhor do que ninguém, que são sangramentos importantíssimos, né, com perdas agudas absurdas, né? Então, quais as técnicas que esse paciente, que esse cirurgião vai usar? Robótica, não vai usar robótica? O que vai ser feito? Preciso também saber que técnica vai ser utilizada para eu me estabelecer e para eu me respaldar, né, em relação às minhas condutas. Está sendo feita uma hemostasia rigorosa aí com bisturi elétrico? E essa reposição, se eu tiver, isso não é um impeditivo para a gente fazer uma boa prática médica no segundo pilar. Se eu tiver lá um Rotem, um TEG, ótimo, uma tromboelastometria, perfeito, vai ter, vai me ajudar, vai me guiar, mas isso não é um impeditivo para eu controlar a temperatura desse paciente com uma manta térmica, não é isso? Outra possibilidade também, que a gente tem aquele cell saver que a gente pode utilizar, né? E aqui ele coloca nesse estudo uma figura que mostra sobre as perdas, né? Principalmente por radiação. Então, a hipotermia, pessoal, realmente é um ponto agravante aí nesse contexto, né? Especialmente quando a gente tem um paciente com potencial de sangramento, como a Dona Maria, que vai ser submetida a uma cirurgia oncológica de grande porte. E aí a gente pode, segundo as recomendações dos guidelines aí, Associação de Hemoterapia, enfim, administrar tranexâmico nas cirurgias, se a perda for superior a 500 ml, e permitir realizar hipotensão permissiva nos pacientes que são permitidos. A gente não pode pensar que um paciente idoso de 80 anos, hipertenso, vive com uma pressão basal de 16 por 10 por 8, a gente vai deixar 7 por 4, porque a chance desse paciente haver cesárea é gigantesca, né? Então eu preciso ter uma hipotensão permissiva a quem cabe. Então, é aquela coisa da individualização do paciente, né? A personalização daquele paciente. Então, um idoso, eu não posso permitir uma hipotensão, deixar uma hipotensão permissiva para esse idoso. Mas o jovem, que vive 12,8, ok, perfeito, se isso vai diminuir, reduzir sangramento, uma hemorragia, como a gente tem na UTI, hemorragia digestiva alta, que são vultuosas aí, se esse paciente é jovem e me permite isso, ok, eu faço e vou fazer até que a gente consiga resolver o problema. Agora, se é um idoso hipertenso prévio, coronariopata, que não tolera mudanças de mudanças hemodinâmicas agudas, não tem como a gente fazer isso. A gente tem que ter bom senso. E aí a gente precisa estabelecer outras metas, né, terapêuticas aí para esse paciente. Então, e medir, né? Medir a perda de sangue para ajudar, ou seja, a cirurgia é de grande porte, é de médio porte, vai ter um potencial sangramento, eu preciso medir quanto está entrando, quanto está saindo, se na UTI a cada 24 horas é feito, balanço hídrico. Porque se eu tenho um balanço hídrico positivo no mais C, o paciente vai apresentar congestão, crepitação, não consigo estubar esse paciente na UTI porque está super congesto, né? Então eu preciso secar esse paciente primeiro, restrição hídrica, furos, se ele permite, né? Então você vê, são coisas que vão acontecendo e que começaram ali num momento pontual, mas que agora o desfecho está perdido porque a gente não consegue controlar. E aí, pessoal, esse estudo é bem interessante, é 2015, mas eu sempre deixo porque a gente vai à reflexão, né? Que esse estudo mostrou? Mostrei esse estudo, acho que no Copa do ano passado, que a hipotermia era uma rotina durante a primeira hora da anestesia. Por quê? Porque a gente está muito atarefado, né? A gente está induzindo, a gente está entubando, a gente está monitorizando, o cirurgião está com pressa, quer colocar os campos e a gente esquece, quando a gente viu, já colocou os campos e eu não consigo colocar a manta térmica. E aí é difícil conseguir não ter uma hipotermia nesse contexto. E isso mostrou, o estudo mostrou, né, que nas primeiras horas eu tenho muita hipotermia e que
a hipotermia intraoperatória foi comum e muitas vezes prolongada. Não por acaso, eu vejo e observo no meu dia a dia de receber e admitir paciente cirúrgico que os pacientes estão hipotérmicos, né? E a hipotermia, diga-se de passagem, foi associada ao aumento da necessidade transfusional dentro da terapia intensiva, né? Uma coisa ligando à outra. E aí eu tenho o terceiro pilar do PBM, que vai me mostrar o seguinte: olha, para um paciente cardiopata, será que só fazer sangue? Primeiro, ver se ele tolera. Eu estou com um paciente aqui que está em uso de Dobuta, está com marca-passo e está com 7,8 de HB. Será que se eu fizesse uma bolsa de sangue nesse paciente, eu vou melhorar a perfusão, melhorar o transporte de oxigênio? Ou eu preciso realmente melhorar o débito desse paciente, né? E aí vem de novo o PBM como estratégia, né? Não, eu não vou transfundir esse paciente, que daqui a pouco o raio-x está todo branco, está congesto, eu não consigo melhorar esse paciente. Eu preciso de traçar a estratégia de maximizar a entrega de oxigênio, minimizar esse consumo. Será que o beta-bloqueador não seria bem visto aqui, né? Reduzir a frequência para melhorar a oferta e a entrega de oxigênio. Limiares restritivos de transfusão, paciente grave, né? Otimizar o débito se ele permitir. E aí eu otimizei passando marca-passo, aumento frequência, aumento débito. E deixo o paciente como está com aquele HB. Não é o HB que está me incomodando, porque está esterilizando. O que está me incomodando é um débito baixo, né? Otimizar a ventilação e oxigenação, se estiver numa ventilação mecânica, ok, se precisar. Porque você pega uma gaso arterial e está tudo ok, por que que você vai otimizar FI, vai otimizar a oxigenação desse paciente, né? É a questão da gente realmente avaliar o paciente como um global, né? Avaliar, otimizar a reserva fisiológica desse paciente, a gente otimizar a tolerância à anemia, uma restrição transfusional baseada em gatilhos, é isso que eu estou explicando para vocês aí, né? Então, pessoal, são fatores que a gente precisa ver. Então, a gente viu os três pilares, e esses três pilares, eles se somam. Eles não são individualizados, né? Não é quem está no pré-anestésico vai só fazer o primeiro pilar, não é quem está no inter só o segundo pilar, não é quem está no terceiro, só o terceiro. É uma corrente que liga uma coisa a outra, né? Assim como o sangue faz uma interligação entre os órgãos, aqui também os pilares do nosso raciocínio clínico devem prevalecer. E aí, a OMS divulgou há 2 anos atrás, 2024, justamente esse guia de implementação do PBM, né? E vejam que isso já está saindo do regional e saindo para nível governamental. Então, eles colocaram e dividiram separadamente para implementação desses projetos, né? E que você entrar nos sites da WFSA, da AMIB, da SBA, da OMS, da Sociedade Europeia de Anestesia, você vai ver lá PBM embutido, porque se tornou um foco político, né, nesse contexto de trabalho, né? Então, preparação nacional, aí, toda uma estruturação através dos ministérios, o projeto piloto, que é a fase B, que eles já estão implementando, inclusive, muitos hospitais têm esse projeto de implementação, e a fase C, que é uma certificação, ou seja, os hospitais, para terem certificações, acreditações, em não muito tempo, um futuro bem próximo aí, vai ter a exigência aí da implementação do PBM. E quais as três razões principais que impulsionam a necessidade da gente implementar? Primeiro, a OMS publicou nesse mesmo material que você seguir o PBM adequadamente é você ser ético, né? Todos os stakeholders envolvidos, né? Ação, uma obrigatória ação aí desses stakeholders. A gente vai se basear em evidência, ou seja, a gente vai ser ético e a boa prática médica e vai trabalhar na economia, ou seja, em três pilares importantíssimos da nossa assistência, né? Então, são evidências e uma ciência baseada em evidência. E aí ele coloca também que esse ciclo contínuo aqui, ele vai envolver promoção, prevenção, proteção, né? Quando isso está muito bem implementado, você vê uma diferença absurda dentro do serviço que você está envolvido, né? Então, esse gráfico ele não é um 8 por acaso, ele implementa aí um ciclo contínuo, uma integração sistêmica, uma conexão política, enfim, uma multiplicação de efeitos aí que a gente pode ter. E aí eu não vou ficar lendo, obviamente, para não tornar a coisa tão cansativa, mas a gente vê que existe vários passos preconizados pelo OMS para que os estados, os países consigam desenvolver adequadamente. Primeiro, a gente tem uma preparação nacional, né, para tudo isso, projetos pilotos no serviço de saúde, que já estão começando a se desenvolver aqui no Brasil, essa divulgação em massa para a gente conseguir implementar adequadamente e depois uma expansão nacional aí, né, nos hospitais. Então, quando isso estiver realmente implementado dentro dos hospitais, esse conceito e
essa implementação vai ficar muito mais efetiva. Então, a gente não vai tratar órgãos com preservação, né? Porque o sangue. E por que que o sangue é apenas com reposição? Então, a gente tem nos estudos que mais de 3 bilhões de pessoas são afetadas aí com anemia. A gente viu lá no gráfico no início da nossa aula, né? Os resultados que o PBM reduz, eles são resultados sustentáveis, né? Reduz comprovadamente mortalidade. A gente já viu, né, nos estudos que a transfusão inadvertida, ela propicia ao paciente maiores infecções, tempo de internação. Então, além desse conceito assistencial, a gente também tem eficiência macroeconômica. Então, pensem no sangue como órgão. E aqui alguns dos parâmetros que a gente deve priorizar, né? Então, uma temperatura, hipotermia, acidose, um Base-Excess alto, um lactato muito aumentado, um cálcio baixo, uma coagulação alterada, são fatores que propiciam aí o sangramento e, obviamente, a transfusão. E aqui é um fluxograma que foi implementado aí pela Sociedade Brasileira de Hematologia, eles criaram, né? Tem um material muito bem feito, PDF, que mostra como seguir nesse conceito todo, né? Então, se a gente tem uma cirurgia de grande porte, Dona Maria, por exemplo, né? Uma perda estimada maior que 500 ml, se sim, a gente indica a investigação laboratorial, HB abaixo de 13 homens, HB abaixo de 12 mulheres, e a gente vai seguindo todo esse fluxograma, né? E repor o ferro quando necessário. A gente sabe que em cirurgias de urgência não tem o que fazer, a gente precisa indicar a cirurgia e ir tratando adequadamente esse paciente, né? Então, esses fluxos são importantes. Eu vou colocar um vídeo rápido, tá? Que mostra os stakeholders desses hospitais, ou seja, os interessados aí na implementação desse hospital. Então, são vários agentes falando sobre o quanto o PBM mudou, né, no hospital deles ao ser implementado, inclusive é utilizado aí como modelo assistencial no mundo inteiro. Eu vou colocar aqui, deixa eu só ver se. And in many instances, transfusions can be detrimental to patients. So it's really an all-around good practice in medicine to be practicing patient blood management techniques. Englewood became the first hospital in the country to offer patient blood management as a standard of care to all its patients. As a result, the popularity of the program has extended across the globe. At Englewood Hospital and Medical Center, this is the standard of care. It's not just about a patient's beliefs, but it's about doing what's right, evidence-based medicine. And if you look at what we're practicing here on the medical side as well as on the surgical side as it relates to bloodless surgery and medicine, we are the new standard, and it is being encompassed and embraced around the world. What makes us unique at Englewood Hospital Medical Center is we get it. We take the expertise, marry it with the technology, but we do it in a different environment. We call it a humanistic environment. We are extremely proud of our Institute for Patient Blood Management because we're caring for patients not just here in the state of New Jersey, but all 50 states and 47 countries around the world. Patients seek out care at Englewood Hospital Medical Center from every state in the United States and from many, many countries around the world. Many people know about the reputation that we have for high quality care in this ethically sound environment, and as a result, we're very pleased to treat patients from all over the world here. I would absolutely recommend for a person who lives out of state, even some distance away, to come to Englewood. The service is par none. The incredible, gracious attitude of the staff, the Bloodless Surgery Institute is incredible in how they deal with you. You get a visit from one of them every day to make sure that everything's going well, and I think it's worth the miles to be able to come here and get this kind of quality service. Today, nearly all surgery at Englewood Hospital is performed without blood transfusions. Even if Englewood Hospital and Medical Center is far from where you live. E aí, pessoal, vocês veem, né? É interessante o paciente contar a experiência dele, né, enquanto paciente, né? Então vejam que ele também está envolvido nessas decisões. E aí, você considera que a gestão do sangue do paciente dentro do hospital é uma responsabilidade exclusiva da hemoterapia? Bom, se você considera e vê dessa forma, aí a gente precisa
aprofundar mais o conceito do PBM, né? Então, a gente precisa realmente entender que PBM é gestão de segurança, é qualidade, é uma integração entre as instituições. E aí, quando a gente fala em gestão, isso está intimamente ligado à economia, né? Os stakeholders são capacitados a agir nesse contexto de redução, né? Melhora da qualidade, os grupos de anestesias podem, eles devem agir aí no contexto de comissões do PBM nos hospitais e do núcleo de segurança do paciente, deve estar envolvidos aí nisso. Por quê? Porque isso vai ajudar, através de você monitorar, ajustar protocolos, porque isso vai gerar um impacto direto no custo assistencial. Então, isso é um argumento concreto aí para a colocação e planejamento do paciente, né? Desculpe, dos gestores. Então, quando a gente pensa em PBM, de que forma eu posso também pensar em implementar no meu serviço? Eu posso utilizar o PDCA, posso planejar, executar, checar, agir, né? Existem inúmeras formas de eu pensar naquele problema, e aí não adianta eu passar uma fórmula para vocês, vocês precisam individualizar e ver qual o grande problema, o grande gargalo no meu serviço. É a triagem durante o pré-anestésico, os pacientes mais graves, anêmicos, com cirurgia grande? E aí eu posso traçar um PDCA em cima disso, para traçar um projeto e definir as condutas reais. E no círculo dourado de Simon Sinek, é sempre se perguntando algo que o projeto tende a viabilizar. Por quê? Qual que é a proposta central de tudo isso para o meu serviço? Como é que eu posso, como anestesista, agir? Como é que eu posso liderar tudo isso? O que eu posso fazer de aplicação concreta em relação a isso? Eu posso monitorar adequadamente, né? Então, eu posso mensurar o desempenho de tudo isso. Eu, como gestor, como diretor de um serviço de anestesiologia, eu posso ver quanto de sangue está sendo transfundido, fazer um levantamento disso. Acho que o Guilherme me disse uma vez sobre isso em determinado hospital que ele começou a trabalhar, que ele fez um levantamento de tudo isso em relação às equipes. Quem transfundia mais em relação a tudo isso, né? Sem, obviamente, expor nenhuma equipe, não é o objetivo. O objetivo é ver quais equipes estão transfundindo e vamos trabalhar a educação continuada em relação a essas equipes. É o que os cirurgiões falaram, vocês viram, acaba sendo uma vitrine para o hospital essa melhoria da qualidade, né? Então, isso é uma tendência que vai se implementar nos hospitais brasileiros também. Então, pacientes estão chegando à cirurgia com anemia corrigida, é um ponto de triagem utilizando a tecnologia. Será que a gente pode ter um dispositivo que possa identificar, ó, esse paciente veio com 8 de HB, e aí ter um dispositivo para identificar esse perfil de paciente com maior risco, né? Então, pensando em tecnologia, a gente pode atrelar a tecnologia para a gente também, né? Quantos casos de reação transfusional, infecção, falha de protocolos estão acontecendo? Então, pessoal, para encerrar, eu digo que o compromisso do PBM ele envolve todos, a todos os profissionais dentro de um ambiente hospitalar, né? E qual prática de PBM, eu deixo essa pergunta aqui para reflexão, você vai aplicar no seu próximo plantão? Primeiro, a gente vai pensar nos 3 pilares, pensar na fisiologia, no risco, né? E que objetivo eu quero. Então, o cuidado, se você colocar e centrar o cuidado no paciente, a gente vai perceber que vão acontecer mudanças aí de desfecho desses pacientes. Então, o cuidado centrado no paciente exige que a gente trate o sangue com o mesmo respeito que a gente trata os outros órgãos. Pessoal, muito obrigado pela participação aí, tá? Já se